Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém.
E eu quero começar dizendo que ontem à noite eu estava assistindo um filme com os meus filhos. Sabe aqueles filmes de ninja, né, onde tem um sábio mais velho e os meninos estão aprendendo a ser ninja, aquela coisa toda. Eu estava assistindo esse filme e de repente o sábio chinês lá, o velhinho, sabe, o bigodinho, aquela coisa toda, ele olha para o menino e fala assim: eu vou contar uma história para você sobre a terra de Ninjago. Uau! Mas para que você possa compreender o que eu vou te ensinar, você deve esquecer tudo o que você já aprendeu até aqui. Eu falei, esse negócio é interessante. Esse negócio é bom. Porque Deus, Ele estabeleceu um novo tempo quando enviou Jesus. Deus, Ele revelou um novo reino quando Ele enviou Jesus. E Deus então é como se Ele fosse aquele sábio, Ele olha para nós e Ele fala assim: eu vou contar para vocês a história de um reino novo. De um novo reino, de um ser novo, de um príncipe, de um rei diferente. Mas para você compreender, para você receber essa história, você precisa esquecer tudo aquilo que você sabe até aqui. Você precisa ter uma mente renovada, você precisa compreender as coisas de uma nova maneira. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa alterar a sua forma de pensar. Então, aquilo que aquele sábio estava falando para aqueles garotos é exatamente o que Deus nos ensina. Ei, eu tenho uma história para contar para você, mas para você compreender essa história, você tem que deixar a sua religião de lado. Para você compreender a sua história, você tem que deixar aquilo que você conhece do sistema desse mundo de lado. Para você compreender e viver, usufruir dessa história, dos ensinamentos dessa história, você tem que abandonar o antigo e se focar em algo novo, que é a história em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala sobre isso, em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia nos ensina que, portanto, se alguém está em Cristo, Cristo é o início de um novo tempo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Cristo é um marco para um novo tempo. Aquilo que você viveu até aqui não tem valor nenhum no conhecimento para você viver e usufruir do reino de Deus. Aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu da sua religião, da sua filosofia, do sistema desse mundo, não tem valor nenhum para você viver e usufruir das coisas no reino de Deus. Ele está nos ensinando que aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Ou seja, a sua história não começa em Adão, a sua história começa em Cristo Jesus. Quem você é, a história do seu povo, a história da sua nação, não estão em Israel, não está no Brasil, não está em Adão, não está nessas coisas. A história de quem você é, o povo a quem você pertence, começa em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram. Nós precisamos deixar aquelas coisas para trás e focarmos nas coisas que estão adiante de nós. Quais são as coisas que estão adiante? O plano de Deus, os planos que Deus tem a nosso respeito de paz, de prosperar, de futuro. É nessas coisas que nós temos que focar, que estão em Cristo Jesus e não mais no passado. Paulo nos ensina como ele fazia para viver a vida, para aprender a usufruir da vida do reino de Deus. Paulo ele cita em Filipenses 3,13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Não significa que eu mesmo já estou vivendo a plenitude, usufruindo de tudo o que a história do reino de Deus conta. Mas uma coisa eu faço, esquecemos-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu faço uma coisa, olha o que Paulo faz para usufruir da vida do reino de Deus. Esquecer das coisas que ficaram para trás e focar no adiante, focar no alvo, avançar, focar no futuro. Ele não quer saber das coisas que passaram, ele tem o foco, ele tem os seus olhos fitos naquilo que está à sua frente.
Paulo está nos ensinando para usufruirmos do reino de Deus, para aprendermos a viver no reino de Deus, para vivermos a vida que Deus planejou para nós, nós temos que abandonar, esquecer por completo aquilo que achamos que sabemos e focar para aprendermos de Deus, focar para aprendermos da verdade, focar para aprendermos em Jesus. Existe um novo tempo e com uma nova mentalidade. Coisas que a vida antiga não te garantiu, não te deu, você pode viver coisas que você tentou, coisas que você fez e não te levaram a viver a vida de Deus. Você tem que abandonar isso, você tem que abandonar os pensamentos que não são verdade sobre você e se focar na verdade. Existe um novo tempo, existe um novo padrão, existe uma nova mentalidade em Cristo Jesus. A vida agora ela se manifestou em Cristo. E com Ele, um novo tempo. E para nós aprendermos a viver esse novo tempo, nós temos que abandonar as coisas que ficam para trás. As certezas que eu tenho de que eu sou um excelente homem de negócio. Faz 10 anos que a empresa está a mesma coisa. As certezas que eu tenho de que meu casamento é uma maravilha. Faz 5 anos que você traz sua esposa. As certezas que eu tenho de que eu vou fazer e vou ser feliz naquilo que eu faço. Abandonar essas coisas e permitir a verdade, permitir a mensagem do reino, permitir Jesus Cristo entrar nas nossas vidas e apontar esse novo tempo. Todo novo tempo exige uma nova mentalidade. E em Cristo Jesus, Deus estabeleceu um novo tempo para a humanidade. Aquilo que valia antes de Jesus, já não vale mais para mim e para você. Cristo Jesus estabelece um novo tempo. Cristo Jesus estabelece um novo tempo. E com todo novo tempo exige uma nova mentalidade. A Bíblia chama isso de arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia. Metanoia é transformação da sua mente, mudança do seu modelo mental, mudar os seus pensamentos. Metanoia. Para todo novo tempo, existe uma metanoia, uma transformação da sua mente para você viver aquele novo tempo. A Bíblia chama isso de arrependimento. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês uma mensagem debaixo do título de Verdade que Transforma. A verdade que transforma. Em João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia nos ensina: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei ela foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha a diferença. A lei é algo externo, por isso pode ser dado. Graça e verdade são da natureza de Jesus, por isso só com a vinda dele para nós obtermos. A lei era como se colocássemos um pedestal aqui e ela aponta a verdade. Ela fala e coloca o padrão de exigência da justiça, da santidade, da perfeição de Deus. Mas você olha para aquilo apenas para saber que você não tem as características necessárias. Ela coloca assim: você não pode matar, e aí você descobre que você mata. Você não pode roubar, e você descobre que você rouba. Ela descobre: você não pode mentir, e você descobre que mente. Você não pode isso, e você descobre que faz. Ou seja, é um padrão de exigência elevadíssimo, colocado de forma exterior, por isso é dada. Está aí, Moisés fala: está aí, agora se vira para viver. Mas só para apontar para as suas falhas, para os seus erros, e te levar à condenação. Mostrar que você jamais será capaz de viver aquilo que ela diz que você deveria viver. A graça e a verdade vieram. A graça e a verdade vieram porque não tem como separar isso da natureza de Jesus. A santidade é o próprio Senhor Jesus. A lei é a referência da santidade. É o padrão de santidade. Daquele qual a gente não conseguia alcançar. A Bíblia nos ensina que João Batista foi o maior do tempo da lei. Não teve homem maior do que João Batista. E João Batista, então, ele era um profeta que veio antes de Jesus. Ele foi o último profeta, ele simbolizava o fim, ele simbolizava o último profeta do tempo da lei, para que então viesse Jesus e estabelecesse um novo tempo.
E João Batista, ele fez tudo, ele tentou com todas as suas forças alcançar o padrão exigido pela lei, para ele poder ser um pregador, um anunciador da vinda de Jesus o Cristo. Ele fez todos os seus esforços, ele fez de tudo que podia para tentar alcançar o padrão de exigência da lei. João Batista era um homem que vivia no deserto, para não se contaminar com as coisas da cidade. Na cidade existem muitas distrações, então eu vou para o deserto ficar isolado. Lá no deserto talvez eu não caia em tentação, lá no deserto talvez eu não viva do jeito que as pessoas na cidade estão vivendo. Lá no deserto eu me isolo, lá no deserto eu posso viver santidade. João Batista, ele usava roupa de camelo. As roupas dele eram feitas de camelo. Camelo é um pelo duro, seco, para mostrar que ele não era apegado à avareza, às grandes roupas, ao luxo. Enquanto as pessoas lá na cidade, elas viviam cheias de luxo, cheias de riquezas, ele abriu mão disso tudo para ver se no sacrifício dele, em abrir mão disso tudo, ele alcançaria um padrão de santidade digno de alcançar a presença de Deus. João Batista, ele não ia a festas, ele se isolava. João Batista, ele comia mel e gafanhoto, não participava de banquetes, não tomava vinho, ele não participava dos banquetes e das festas. João Batista fazia de tudo o que uma pessoa podia tentar fazer para tentar alcançar o padrão de exigência da lei. João Batista, ele era um profeta e ele vivia no deserto. E ele tinha uma mensagem. Para você ouvir João Batista, você tinha que deixar a sua família em casa, você tinha que fechar a sua empresa, sair do seu emprego, para poder para você poder ir até o deserto. Para você poder ir até o deserto, você andava o dia inteiro para chegar até João Batista. Chegando no deserto, você escutava uma mensagem: raça de víboras, filhos do diabo, filhos da mentira, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar, vocês estão em pecado, vocês estão condenados, vocês precisam alcançar o padrão de exigência da lei, vocês precisam mudar, vocês são pecadores, vocês estão condenados. E as pessoas iam até o deserto para escutar essa mensagem e voltavam de lá pior do que iam. Porque João Batista anunciava a mensagem de um tempo passado, a mensagem do tempo de Moisés, a mensagem da lei. Vocês jamais alcançarão os padrões da lei que Deus exige. Você precisa falar para alguém que está errado que ele está errado. Ele sabe que está errado. A lei então apontava o erro, condenava. E João Batista tinha essa mensagem. Tinha essa mensagem. As pessoas iam até o deserto para escutar isso. Deixavam as suas famílias como se fosse um sinal de santidade. Não, eu não vou ter relacionamento com a minha família, eu vou ter que ir lá para um monastério. Eu não vou ter relacionamento com as coisas desse mundo, eu vou lá para um monastério. Quanto mais quieto, mais rancoroso, mais sério, mais santo as pessoas acham que essa pessoa é. Aí você vê o irmão entrando na igreja, a Bíblia embaixo do braço, andando assim. A graça e a paz, irmão. Que graça é essa que você tem? Que paz é essa que faz você viver desse jeito aí? A cara fechada, como se aquilo ali fosse um sinal de santidade. Essa era a mensagem de João Batista. As pessoas escutavam João Batista porque eles acreditavam que viver dessa forma realmente daria a eles um direito de permanecer diante de Deus, aplacaria a ira de Deus contra eles, eles seriam livres do pecado, eles teriam uma nova vida, eles achavam que no seu próprio esforço eles alcançariam uma nova vida. As pessoas escutavam, se submetiam a isso porque elas achavam que a lei traria algum resultado. Todos acreditavam que seriam transformados pela lei, até que Jesus se manifestou em graça e verdade. Até que Jesus se manifestou em graça e a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A graça e a verdade vieram para revelar o amor de Deus a nós.
O tempo da lei acabou quando Jesus Cristo se apresentou. A graça estava se manifestando, o favor de Deus com relação aos homens. Não por aquilo que eles podiam fazer, não pelo isolamento, não pela clausura, não pelo que os homens fizeram para Deus enviar essa graça. Não, mas porque Deus era bom, Deus amou o homem, Deus ama você, Ele enviou Jesus. A graça e a verdade estavam se manifestando em Jesus. Significa que a graça, se ela veio, é porque a graça gosta de gente, gosta de pessoas. A graça não se isolou em deserto, a graça ia às festas. A graça não selecionava as pessoas que poderiam escutá-la, a graça falava com todos, aceitava todos, abraçava todos. A graça e a verdade vieram. A graça e a verdade se manifestaram pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Deus se revela para a transformação da vida das pessoas. Jesus, queridos, Ele realiza o primeiro milagre dele em um casamento. Jesus gosta de festa, e o primeiro milagre que Ele faz ainda é transformar água em vinho. A festa estava miando, estava acabando o vinho, ia acabar o casamento. Jesus foi lá e pôs mais vinho. Vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos comemorar. Enquanto a lei pregava nos desertos, e você tinha que ir até ela, a graça e a verdade vêm até você. Enquanto você tem que ir até a lei, tentando mostrar a sua santidade, tentando mostrar as suas obras, a graça diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. É outra mensagem, é um novo tempo. Jesus gostava de festa. Jesus gostava de pessoas. Jesus gostava de estar no meio das pessoas. A lei revela que você não podia. Na graça é revelado o amor de Deus por você, e por isso você recebe. Na lei foi dado o padrão de santidade exigido. Na graça, santidade nos foi concedida. Santidade é um presente. Jesus fala: se você crer em mim e me receber na sua vida, aquilo que eu sou, você passa a ser também. A minha santidade passa a ser sua, a minha justiça passa a ser sua, a minha perfeição passa a ser sua, a minha pureza passa a ser sua. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. A lei havia sido dada. Existe um novo tempo. Existe um novo tempo. Em Hebreus 7, 18, 19, a Bíblia diz assim: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Olha só, a Bíblia está dizendo para nós que os padrões da lei, a lei de Moisés, aquilo que era para o povo de Israel, é fraco e inútil. Nunca aperfeiçoou ninguém. Pela exigência da mensagem de João Batista, ninguém foi justificado, ninguém alcançou santidade, ninguém alcançou pureza, ninguém alcançou perfeição. Era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior. Mas calma, você que está lutando pelas suas forças e está vendo que não existe solução pelas suas forças, eu quero dizer para você: existe uma esperança superior. Existe uma esperança superior. Introduzido uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Existe uma esperança superior pela qual não podemos nos aproximar de Deus. E essa esperança chama-se Jesus Cristo. Atos capítulo 13, versículo 39 diz: por meio dele, de Jesus, por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê é justificado. Todo aquele que crê deixa de ser escravo do pecado, deixa de ser escravo do egoísmo, deixa de ser escravo da lei, deixa de ser escravo dos desejos da carne. Todo aquele que crê em Jesus é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Mais claro do que isso é impossível. As obras humanas jamais justificariam o homem. A boa vontade, o desejo humano de fazer certo jamais te justificaria, jamais te faria livre. Mas todo aquele que crê em Jesus é feito livre. Aquilo que a lei não pôde fazer, Jesus fez.
Jesus fez, e por crermos em Jesus, nós recebemos a justificação. Por crermos em Jesus, nós recebemos uma nova criação, nos tornamos de uma nova criação. Somos feitos uma nova criação. As coisas velhas ficam para trás e surgem possibilidades de coisas novas para nós. É um novo tempo. E nesse novo tempo, as atitudes do velho não podem estar no novo. As coisas que valiam no velho não valem mais. As coisas que eram para a vida de grandes homens que lemos, como Moisés, Elias, Samuel, Daniel, isso não é mais para nós. As coisas que valiam na forma como Israel se relacionava com Deus, não tem nada a ver com você. Você faz parte de um novo tempo. Você faz parte da geração de Cristo. Não do povo de Israel, não da religião judaica. Existe um novo tempo. O maior exemplo da lei é inferior ao menor exemplo da graça. Mateus 11:11 nos ensina o seguinte: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aquele que cumpriu, fez o máximo que dava, aquele que foi o maior nas exigências da lei, é inferior ao menor daqueles que creem em Cristo Jesus. A Bíblia é muito clara em estabelecer um novo tempo, e para todo novo tempo nós precisamos ter uma nova mentalidade. É um novo tempo, estamos gastando tempo demais tentando ser judeus para sermos chamados de cristãos. Estamos gastando tempo demais com as obras que a religião judaica ensina para sermos cristãos. Pastores orando com kippá, talit, pessoas participando de campanha para tentar alcançar uma bênção de Deus, tentando fazer obras, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, para receber algo de Deus. Para vivermos a vida de Cristo, nós precisamos abandonar a velha mentalidade, nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. Você precisa esquecer tudo aquilo que te ensinaram até aqui. Você precisa abandonar. Precisamos abandonar, esquecer a forma como Israel se comunicava com Deus e aprender a forma como Cristo se comunica com Deus. Nós precisamos abandonar a forma como Israel vivia, aprendia com Deus, e nós precisamos aprender a viver, aprender com Deus através de Cristo Jesus. Existe um novo tempo. A verdade está com Jesus, a verdade não está com Moisés. A verdade está com a graça, a verdade não está com a lei. A verdade está com Jesus, a verdade não está com Moisés. A verdade é que posso ser transformado em uma nova natureza pela fé e viver como essa nova criação. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Nós podemos ser transformados, libertos do passado, libertos do pecado, libertos da lei, libertos do egoísmo, libertos das obras da carne. Nós podemos ser livres, livres da morte, livres do diabo. Nós podemos nos tornar uma nova criação, ter uma nova história, nascer de novo em Cristo Jesus. E essa verdade pode nos conduzir em viver essa vida da nova criação. A lei trabalhava com um comportamento para tentar ser aquilo que ela exigia. Se você mudar, talvez você se torne. Se você mudar, se você agir dessa forma, talvez você se torne. Se você fizer assim, talvez você se torne santo. Se você fizer assado, talvez você seja justificado. A lei trabalhava com um comportamento para tentar ser. A graça trabalha com um novo nascimento e a verdade de que eu já sou em Cristo Jesus. Eu já sou em Cristo Jesus. Um encontro com a verdade me faz novo. Me expor à verdade me transforma. Um encontro com a verdade me faz novo. Me expor a essa verdade me transforma. Aquilo que a lei não pôde fazer, a graça fez. Por que a verdade transforma? Por que é a verdade que transforma? Eu quero dar um exemplo aqui. Ele é muito medíocre com relação ao que estamos ensinando, mas talvez nos ajude a entender. Imagine que você quer trabalhar em uma empresa, você quer ser contratado por aquela empresa, e de repente a empresa te contrata para uma certa função. Vamos dizer que estar na empresa
é estar no reino de Deus, ou seja, você é salvo. Você foi salvo, você foi contratado pela empresa. Passando algum tempo, você começa a pensar, ei, eu queria me dedicar mais, eu queria fazer mais, eu queria usar mais, usufruir mais da empresa. E você começa a pensar em como você pode usufruir mais da empresa, ou seja, ser promovido, vamos dizer assim. Você quer ser promovido, você é lá um funcionário e agora você quer ser o gerente da sua área. O que é que faz de você um gerente? Trabalhar mais, ter um bom relacionamento com o chefe, correr atrás das coisas, se esforçar mais? Não. O que te faz crescer é mudar a sua mentalidade. Comece a pensar como um gerente, você se torna um gerente. Pense como a função que você quer ocupar e você ocupará aquela função. Quer ser promovido lá na sua empresa agora, de verdade, na sua vida? Comece a pensar como o seu chefe pensa. Quer que a sua empresa cresça? Comece a pensar como uma empresa grande. Faz 10 anos que você faz coisa de empresa pequena e quer que a empresa seja grande. Comece a pensar como uma empresa grande. Você quer crescer? Mude a sua forma de pensar. No reino de Deus é a mesma coisa. Você usufrui de acordo com a mentalidade que você tem do reino. Os filhos imaturos pensam de um jeito e usufruem até um tanto. Os filhos maduros pensam de outro jeito e usufruem mais. É assim que funciona, é isso que diferencia um cristão de outro. A mentalidade, a forma de pensar, o quanto ele se colocou em exposição à verdade, à palavra de Deus. O que diferencia então um funcionário e o gerente? A mentalidade. E como é que Deus transforma a mentalidade? Como é que Deus abençoa você na transformação, no arrependimento? Como é que Deus trabalha com você? Olha o que diz Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Tem prazer em mostrar amor. A Bíblia está nos ensinando então que a mudança de mente não é pelo meu desejo de querer mudar, não é pelo meu desejo de querer abandonar o velho, mas é por me expor ao amor de Deus por mim, é por me expor à verdade de Deus com relação a mim. Antes eu pensava que era um condenado, agora que eu recebi o perdão, eu percebo que Deus quer demonstrar amor. Deus não tem prazer na condenação, Deus tem prazer em revelar o amor dele por mim e por você. Deus ele não tem prazer em apontar o dedo para você e falar que você não é bom o suficiente. Deus tem prazer em revelar o amor dele a você através de Cristo Jesus, seu Filho. O prazer de Deus está em mostrar amor. O tempo que muda a forma de Deus ensinar e guiar começa em Jesus Cristo. Não mais pela condenação para você tentar ser, mas na manifestação do amor de Deus, na graça e na verdade. Ele não tem prazer na condenação, ele tem prazer em mostrar amor. E ao nos encontrarmos com a bondade, ao nos encontrarmos com a manifestação do amor de Deus, com a graça e a verdade que estão em Cristo Jesus, somos transformados até na nossa forma de pensar. Ao nos expormos à verdade que está em Cristo Jesus, somos transformados, não só em uma nova natureza, mas até na nossa forma de pensar para usufruirmos desse novo reino. Para usufruirmos do reino de Deus, precisamos esquecer tudo aquilo que a religião nos ensinou. Precisamos abandonar tudo aquilo que o mundo nos ensinou. Precisamos abandonar a vida que aprendemos até aqui. Precisamos deixar isso do lado e nos focarmos na verdade, nos focarmos na vida de Deus para nós. Existem pessoas que são insistentes demais. Faz 30 anos que você faz a mesma coisa. E você não saiu dali, você não alcançou um resultado diferente ainda. O que será que está errado? O mundo ou a sua mentalidade? A sua forma de ver as coisas? Nós precisamos mudar, nós precisamos aprender, nós precisamos nos arrepender, metanoia, mudar a nossa forma de pensar. E Deus transforma a nossa forma de pensar.
Porque até isso Ele é responsável e não nós mesmos. Nós não mudamos pelo nosso esforço. Nós não mudamos porque queremos mudar. Nós não mudamos pelo nosso desejo. Agora eu vou mudar. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais mentir. Eu não vou mais trair minha esposa. Eu não vou mais ver pornografia. Eu não vou mais usar drogas. Eu não vou mais me embebedar. Eu não vou mais mirar. Eu não vou mais mentir. Eu não vou mais. Isso não traz mudança de mente. Não é assim que nós nos arrependemos. Não é assim que somos transformados na nossa forma de pensar. Não é fazendo retrocesso, vamos ver aonde foi o seu trauma para você mudar. Não, isso não muda. O passado não muda. Ficar focando no passado, ficar focando nos erros, o alvo e o foco ainda é o erro, não a verdade nova que existe sobre a sua vida. Nós não somos transformados a olhar para o erro, apontar para o erro e tentar mudar. Nós somos transformados a olharmos para a verdade de Deus em nós, para o novo futuro, para a vida que Deus tem e planejou para nós. É assim que mudamos. É assim que nós mudamos. Para você não ficar bravo comigo, tem base bíblica para isso. Romanos 2:4 diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que há, vamos lá, lê comigo, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. O que é que nos leva ao arrependimento, à mudança de mente? Apontar para o erro, apontar para a condenação, dizer que você não é capaz, ou apontar para a bondade de Deus em Cristo Jesus, para a nova verdade que está em Cristo Jesus a respeito de mim e você? É a bondade de Deus que nos leva à transformação de mente. A lei jamais aperfeiçoou coisa alguma. A lei jamais mudou coisa alguma. O tempo antigo não foi capaz de fazer as pessoas usufruírem da vida de Deus. É um novo tempo. E nesse novo tempo, todo novo tempo exige uma nova mentalidade. Arrependimento é metanoia, mudança, transformação de mente. Arrependimento não se dá ao apontar o dedo e condenar os erros, mas ao revelar a mensagem de que a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Você vai mudar a sua forma de pensar ao se expor à verdade de Deus sobre a sua vida. E essa verdade se encontra em Jesus Cristo. Antes, acreditávamos que abandonar a velha vida era resultado do esforço e capacidade humana, mas agora sabemos que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Agora sabemos que a graça, o favor de Deus que Deus nos deu, foi o favor de Deus que nos deu um novo começo, e a verdade nos leva a viver a vida que Ele planejou para nós. A verdade vai transformar a forma que vivemos. Ao se deparar com a verdade, ao aceitar a verdade na sua vida, ao receber a verdade, você não vai conseguir viver igual. Ela vai transformar a sua vida, ela vai transformar o seu modelo mental, ela vai transformar você. Eu usufruo da verdade na medida que sou transformado por ela. Eu usufruo do reino de Deus na medida que eu me permito ser transformado pela verdade. Se a verdade é Jesus, eu usufruo de Jesus, eu me relaciono com Jesus, eu tenho comunhão com Jesus. Eu usufruo dele na medida em que eu sou exposto a Ele, sou colocado, tenho relacionamento com Ele. Jesus Cristo é a verdade, e quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sou parecido com Ele, mais eu entendo o quanto eu sou parecido com Ele. A lei é como se fosse um manequim em uma loja. Ele está vestido de forma bela, linda, mas naquilo ali não tem vida. E você chega naquela vitrine, talvez com uma roupa pior, uma roupa suja, uma roupa estragada, e você olha aquele manequim e tudo que ele revela é o quão mal vestido você está. Isso é a lei. É olhar um manequim, algo morto, e se considerar pior que aquilo. Agora, a graça é Jesus vindo. O manequim nunca vai poder ir até você. É Jesus vindo, transformando você. E agora Jesus se torna como se fosse um espelho na sua frente. E ao olhar para esse espelho, você vê Jesus, e Jesus está falando, quando você vê a mim, você se vê.
A graça transforma você para você poder se ver igual Jesus te vê. Quanto mais eu olho para esse espelho, mais eu descubro quem eu sou. Quanto mais eu olho para esse espelho, mais eu vejo como eu sou. Aquele espelho é Jesus revelado em você revelado em Jesus. E de repente você olha lá e você fala assim: eu pensava que eu era um pecador, mas não tem pecado em Jesus. Eu pensava que eu era um bêbado, mas não tem bebedice em Jesus. Eu pensava que eu era um envergonhado, um tímido, mas não tem vergonha, timidez em Jesus. Eu pensava que eu era um malandro, mas não existe malandragem em Jesus. Eu pensava que eu era, mas não existe isso em Jesus. E você começa a descobrir que as coisas que estão em Jesus são as coisas que estão em você. E você achava que era um pecador, mas não vê pecado em Jesus. Agora você vê a santidade de Jesus em você. Porque é um espelho. Não é um padrão que você não pode alcançar, mas é algo que já reflete quem você é. A graça fala de quem você é em Cristo Jesus e não do padrão que você deveria tentar se tornar. É algo novo, é um novo pensamento, uma nova forma de se ver. Nós precisamos entender isso. Quando nós nascemos de novo, a santidade de Jesus começa a ser a nossa santidade. A justiça de Jesus começa a ser a nossa justiça, a pureza de Jesus começa a ser a nossa pureza. As habilidades e os dons de Jesus começam a ser as nossas habilidades, os nossos dons. Tudo aquilo que Cristo realizou através de um homem chamado Jesus, Ele pode realizar através de você. Jesus chegou a dizer: as coisas que eu faço e ainda maiores vocês farão. É um novo padrão. Eu usufruo da verdade na medida que sou transformado por ela. Por isso que João 8,32 diz: e conhecerão a verdade vos libertará. E conhecerão a verdade os libertará. É a verdade que nos transforma, ela nos faz livre e ela nos ensina a viver em liberdade. É ela que nos faz livres e é ela que nos ensina a viver em liberdade. Eu sou transformado à medida que me relaciono com a verdade de quem me tornei em Cristo. Quando aprendemos que em Cristo Jesus nascemos de novo, começamos a aprender o novo, esquecendo o que passou. É a verdade que é responsável por me transformar. Nem isso é obra nossa. Nem a metanoia, nem o arrependimento é obra nossa. É obra de Deus em nós. Deus, quando Ele te dá algo, Ele faz o pacote completo. Ele não vai te dar algo e depois falar: agora se esforce para alcançar. Não, está aqui. Eu te dou tudo, eu te abençoo. Se Ele nos deu o Seu Filho, como não nos dará com Ele todas as demais coisas? Inclusive uma nova mentalidade para você viver e usufruir da vida de Deus. Ele te dá tudo. Agora o que nós precisamos entender é que eu me exponho à verdade para compreender quem já sou. Ou seja, eu nasci de novo e eu tenho a santidade de Cristo em mim. Eu sou santo. Isso chama-se santidade. Mas santificação é o processo de conhecer quem eu já sou. Nós estamos passando por um processo de santificação. O que é o processo de santificação? Conhecer quem eu sou na natureza de Cristo. Se em Cristo eu sou santo, eu ainda carrego pensamentos de uma velha natureza, de um velho tempo. Por isso que nós precisamos abandonar tudo aquilo que sabemos, nos expor a quem somos, para aprender quem de fato somos. Isso chama-se santificação. É o processo de conhecer quem sou. É por isso que João 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade. Ué, mas já não somos santos? Santifica-os na verdade. Leve eles a aprender quem eles são pela verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o meu relacionamento com a palavra da verdade que me leva a pensar e agir de uma nova maneira, de acordo com o novo tempo em Cristo Jesus. É o meu relacionamento com a palavra da verdade que me leva a ser transformado e a usufruir da minha vida de santidade, de perfeição, de pureza. A vida do reino de Deus. Em Efésios capítulo 5, 26, a Bíblia nos ensina: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra.
O que lava, o que tira os pensamentos antigos, o que nos leva a abandonar a vida que tínhamos, o que nos leva a abandonar os pensamentos que tínhamos, o que nos leva a abandonar os pensamentos do mundo, o que nos leva a abandonar os pensamentos religiosos, os pensamentos da lei, os pensamentos judeus, é nos expormos à verdade, e ela vai nos lavando, nos regenerando, nos transformando, nos estabelecendo um novo começo, nos dando uma nova maneira de viver, um novo pensamento. Eu nasci de novo, em uma natureza perfeita, santa, pura, mas em mim existem ainda pensamentos da vida que eu levava antigamente. Por isso, vou sendo lavado, renovado, transformado pela palavra da verdade. Eu me exponho a essa palavra, e essa palavra me lava, me transforma, tira os pensamentos antigos e me dá uma nova forma de viver. Me ensina a viver no reino de Deus, me ensina a viver como nova criação. É assim que eu começo a usufruir da minha liberdade com relação às coisas que me prendiam. Eu nasci de novo, de uma natureza livre, mas eu me vejo preso a muitas coisas. E me expondo à verdade, a verdade me liberta, me faz livre. Porque ela vai lavando o meu pensamento, ela vai transformando o meu modelo mental, ela vai me levando ao arrependimento, ela vai transformando a forma como eu penso. E quando eu vejo, eu começo a perceber que eu, de fato, já sou livre do pecado, já sou livre da lei, já sou livre do egoísmo, já sou livre dos desejos da carne. Quanto mais eu me exponho, quanto mais eu permito a verdade me lavar, mais eu vou tendo uma vida nova, mais eu vou usufruindo de uma vida nova, mais eu abandono aquilo que me prendia, mais eu percebo que já sou livre das coisas que me prendiam. Se as coisas que me prendiam vêm me cobrar algo, eu posso falar: não, eu não devo nada a você, eu não sou escravo de você, eu sou livre para viver a verdade de Cristo em mim. O que eu quero ensinar para vocês hoje é o seguinte: graça, verdade, palavra, tudo isso é Jesus Cristo. Tudo isso é Jesus Cristo. E quanto mais eu me exponho a Jesus, mais eu vivo a vida de Deus. Mais eu usufruo da vida que o Pai criou para eu e você vivermos. A Bíblia nos ensina em João capítulo 14, versículo 6 o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A verdade é Jesus. A verdade está em Jesus, a bondade de Deus está em Jesus, o amor de Deus está em Jesus. Ele é o caminho de volta ao Pai, Ele é a verdade sobre o Pai, Ele é a vida do Pai para você, Jesus. Ninguém usufrui da vida do Pai sem Jesus. E o que nós precisamos fazer então é nos expormos, encontrarmos Jesus. E quando nós encontramos Jesus, tudo se transforma. Tudo é mudado, inclusive a nossa forma de ver as coisas, inclusive o nosso modelo mental, a forma que pensamos. Jesus, só existe a possibilidade de vivermos a vida de Deus, que Deus criou para nós, em Jesus Cristo. Não existe outra forma de vivermos a vida de Deus para nós que não seja Jesus Cristo. Tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pretende viver, tudo aquilo que você sabe que é promessa de Deus para você, você só vai viver em Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Ao encontrarmos Jesus Cristo, temos as nossas vidas mudadas, não pelas nossas obras, pelo nosso esforço, por mérito nosso, coisas que nos tempos antigos eram permitidas, mas só Jesus pode transformar. É Jesus que nos liberta e nos ensina a viver em liberdade. É Jesus quem nos liberta e nos ensina a viver em liberdade. A verdade, ela transforma. A verdade, ela transforma a maneira como você se vê. A Bíblia nos conta uma história em João capítulo 8, versículos 2 ao 11, que diz assim: ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz?
Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Vocês estão afobados demais. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ao encontrar Jesus, nós temos as nossas vidas transformadas. Aquela mulher, ela não se entendia como pessoa. Por isso, ela transava com várias pessoas. Ela traía o seu marido. Ela não percebia o valor que ela tinha como ser humano e como esposa. Por isso, ela traía o seu marido. Ela não entendia quem ela era. Por isso, ela traía o seu marido. E ela foi pega em um ato de adultério. E a lei, então, condena essas pessoas, porque o papel da lei é mostrar aquilo que você não pode ser na sua atitude. A lei sempre olha as pessoas de cima para baixo, e aqueles homens, então, tinham certeza que tinham o desejo, o direito de apedrejá-la, matá-la, pelo erro que ela cometia. Mas Jesus, um rabi, um mestre daqueles dias, ele se ajoelha diante dela. Enquanto a lei se via superior a ela, a graça e a verdade se fizeram menor do que ela. Enquanto a lei tirava a dignidade daquela mulher, a graça e a verdade dignificavam aquela mulher. Enquanto a lei queria fazer justiça com as próprias mãos, Jesus justificava aquela mulher, dizendo: o valor que vocês veem em mim, vocês precisam ver nela. A graça e a verdade vieram para transformar a vida daquela mulher. Ela agora mudou a forma de ver. Enquanto a lei a condenava, a graça e a verdade a perdoaram. Ei, ninguém a condenou? Não, eu também não te condeno. Agora vá e viva uma vida livre do pecado. Aquela mulher começou a ver a sua vida de forma diferente. Antes, ela se via como uma condenada, alguém que jamais poderia abandonar aquela escravidão do pecado. Ela se via alguém como, ela tinha o pecado como seu senhor e ela vivia em adultério. E ela não conseguia abandonar aquilo porque tudo que a lei dizia é isso mesmo, você é uma condenada. É isso mesmo, você merece morrer. Mas quando ela encontra a graça e a verdade transforma a vida dela, porque agora ela não se vê mais como condenada, mas ela se vê como uma pessoa perdoada. E o perdão tira o poder do pecado de sobre as nossas vidas. É por isso que Deus, através de Cristo Jesus, perdoou a todos nós, para que o pecado perdesse o direito de ser Senhor sobre você. E aquela mulher agora, ela passou a ter uma nova compreensão de quem ela era. Ela não se via mais como condenada, mas ela se via como perdoada. E não apenas isso, não apenas livre do pecado, mas agora o pecado já não tinha mais capacidade de escravizá-la novamente. Porque Jesus diz: vá e abandone a vida de pecado. Agora você tem autoridade sobre o pecado. Agora você tem autoridade sobre aquilo que te escravizava. Você não precisa mais viver como o pecado quer que você viva. Você pode ter uma nova vida. Jesus transforma a nossa natureza e nos dá uma nova mentalidade. Aquela mulher havia aprendido quem ela era em Cristo Jesus. A verdade transforma como você se vê. Aquela mulher agora via o casamento de uma forma diferente. A Bíblia nos ensina, em Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha que tremendo isso.
ele se via menor, porque no tempo antes de Cristo, as pessoas se viam pequenas, não merecedoras. Ele se via pequeno, ele não conseguia ir até Jesus, ele não conseguia se ver digno de Jesus. Então ele tenta no seu esforço, ele sai correndo à frente, ele sobe numa figueira, tentando pelas suas obras declarar status, declarar posição, declarar que ele tinha a estatura agora suficiente para chegar até Jesus. No seu esforço ele queria chegar até Jesus. Jesus, quando chega debaixo daquela figueira, ele olha para cima e diz: para de bobagem, rapaz, desce aqui. No tempo da lei, você tinha que tentar fazer todas essas coisas para subir até mim. Mas no tempo da graça, eu vim até você. Sou eu quem venho até você. Desce depressa. Eu hoje quero permanecer, quero estar na sua casa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. O povo com a mentalidade religiosa, antiga, com a mentalidade da lei, com a mentalidade do mundo, com a mentalidade caída, não via possibilidade de um homem como Zaqueu estar na presença de Deus. Está na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus é a graça e a verdade. Jesus é o amor de Deus, a bondade de Deus que se manifestou a Zaqueu. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, amém. Jesus é um novo tempo. Jesus chega na vida de Zaqueu e lhe dá uma nova compreensão de quem ele era. Zaqueu pegava impostos do seu povo e entregava a Roma, e isso era considerado impuro, isso era considerado um criminoso. Para os judeus ele era um bandido, um pecador, que tinha se afiliado aos romanos. Mas para Jesus, ele era um filho. Mas para Jesus, ele queria manifestar a bondade e ver Zaqueu livre, liberto. A verdade na vida de Jesus libertou Zaqueu. A verdade do amor de Deus por Zaqueu libertou Zaqueu. A mentalidade de Zaqueu mudou ao se expor ao amor de Deus, à bondade de Deus em Jesus Cristo. É assim que mudamos de vida, ao nos expormos a Jesus Cristo. Zaqueu mudou a sua mentalidade, ao ponto de se ver diferente, ao ponto de ver as pessoas de forma diferente, ao ponto de ver as coisas de forma diferente. Zaqueu agora tinha uma nova mentalidade sobre o seu dinheiro, sobre as suas finanças. No modelo antigo, ele se esforçava para ter, era ele o seu provedor. No modelo novo, o que me interessa é Jesus e tudo aquilo que vem com ele. Paulo nos ensina o seguinte em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. No modelo antigo de pensar, aonde é que você se encontra nesse texto? Como um necessitado. Você lê esse texto e pensa: uau, o Deus dele vai suprir as minhas necessidades. Mas o Deus dele não é Deus seu também? O Cristo que supriu as necessidades de quem escreveu o texto não supriu as suas também? No velho modo de pensar, nós ainda nos vemos como necessitados, como aqueles que precisam, como aqueles que não têm. Mas olha onde você deveria estar nesse texto. Põe por gentileza de novo para mim. O meu Deus, nós não estamos nos necessitados, nós estamos naquele que tem a mensagem de que já foram supridos, de que já tem as suas necessidades transformadas. E o nosso Deus é capaz de suprir a sua necessidade também. O meu Deus é capaz de suprir a sua necessidade também, porque quando eu me expus a Cristo Jesus, a minha mentalidade de necessitado mudou para uma mentalidade de abundante. Deus transforma ao nos expormos à abundância. Deus nos transforma ao nos expormos à vida que Ele tem para nós. Nos tempos antigos você se veria como necessitado. Agora, na verdade, você sabe que o seu Deus muda a vida daqueles que estão em necessidade.
Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele se expôs à verdade e começou a viver uma vida nova, a usufruir da vida de Cristo nele. A Bíblia nos conta outra história de um cego que encontra Jesus. Jesus gospe nos olhos dele. E de repente Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? O cego, ele abre os olhos e ele diz: eu vejo os homens como árvores. Jesus fala: tem coisa errada aqui. Ele fecha os olhos do cego de novo, e quando ele abre, ele pergunta: você está vendo? E o homem responde: agora eu vejo claramente. Muitos de nós, antes de encontrarmos a verdade, nós éramos como esse homem e víamos pessoas como árvores. Nós vemos pessoas como objetos de uso. Algumas pessoas veem as outras como objetos de uso sexual. Ficam vendo fotos pornográficas, traem seus esposos, dormem com seus namorados, porque tudo que eles querem é uma satisfação sexual. Algumas pessoas pensam assim: eu preciso daquele network, porque eu vejo a pessoa não como uma pessoa, mas eu vejo aquela pessoa como um objeto da minha promoção. Algumas pessoas veem pessoas como árvores. Mas quando esse cego, quando essa pessoa que não via claramente, teve um encontro com a verdade, ele passou a ver as pessoas da forma certa, passou a ver claramente, parou de ver pessoas como objetos para o seu uso, e começou a ver pessoas como de fato elas são, filhas amadas de Deus, pertencentes ao Senhor Jesus, dignos de serviço, dignos de amor, dignos da verdade. Aquele cego foi transformado pela verdade, o encontro com Jesus, e ele foi transformado por completo. O encontro com Jesus, ele passou a ver as pessoas de uma nova forma. O encontro com Jesus, e ele passou a usufruir da vida de Deus. Eu quero concluir lendo Colossenses 3, do 8 ao 11, que diz o seguinte: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Não façam mais isso, porque isso já foi abandonado. Isso é de um tempo passado. Vocês já não são mais isso. Vocês já são uma nova criação. Vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo homem em Cristo Jesus, de uma nova criação em Cristo Jesus, de um novo tempo em Cristo Jesus, o qual estão sendo renovados em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês já são uma nova criação, mas nós ainda estamos sendo renovados em conhecimento da imagem do nosso Criador. Nós ainda estamos olhando o espelho e conhecendo quem somos. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. A verdade transforma até o ponto de sua vida estar alinhada com quem você é em Cristo Jesus. A verdade irá transformar você até você se ver exatamente como você é em Cristo Jesus. Não é no nosso esforço, nem no nosso desejo, nem na nossa capacidade que nos levam a uma nova vida, mas Cristo e Jesus inaugurou um novo tempo, te dando a possibilidade de ser uma nova criação, te dando a possibilidade de viver uma nova vida. E o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Você se expõe à verdade, e a verdade te ilumina. Você se expõe à verdade, e a verdade te ilumina, e a verdade te transforma. Você se expõe à verdade, e ela te transforma. E você abandona algumas coisas, e ela te transforma. E você abandona mais algumas coisas, e ela te transforma. E você vai conhecendo quem você é em Cristo Jesus. E a luz de Cristo vai sendo iluminada, transmitida na sua vida, vai iluminando você, vai transformando você, vai transformando você, vai transformando você. Chega uma hora que você começa a refletir essa luz, chega uma hora que você começa a manifestar essa luz, chega uma hora que as pessoas começam a ver essa luz em você, chega uma hora que você começa a dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, já não é mais as trevas, já não é mais a vida passada. Agora eu tenho uma nova vida, agora eu tenho uma nova vida, agora eu tenho uma nova mentalidade. Eu usufruo das coisas do reino, eu usufruo das coisas celestiais. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você é uma nova natureza, você foi transformado. A verdade de Deus sobre você diz: puro, perfeito, santo, próspero, abundante. Você vai brilhar como a alvorada. Você é luz como a luz da alvorada, que brilha, brilha, brilha
até ser dia perfeito. Continuem abençoados.